Deus é o princípio da sabedoria. E a sabedoria se revela em conhecer a Deus, o qual se deu a conhecer por meio do seu Filho. E o Filho manifesta a vontade do eterno Pai. O Pai que colocou em nós um novo coração. E cada coração movido somente numa fé. E a fé se possa perceber em atitudes de amor. O amor se torne uma semente a florescer, a frutificar, para alimentar o mundo do conhecimento do Senhor, saciar a sede do saber. Saber que em Cristo somos alvo do amor de Deus, para revelar ao mundo o seu poder. Para alimentar o mundo do conhecimento do Senhor, saciar a sede do saber. Saber que em Cristo somos alvo do amor de Deus, para revelar ao mundo o seu poder. Olá, meus irmãos, que a graça do Senhor esteja com você, com sua família. Nós vamos estar nesse tempo agora aproveitando essa ferramenta de interatividade que é a internet, nesse compartilhar de forma virtual da palavra do Senhor. Queria convidar você, que você curvasse sua fronte, fechasse seus olhos. Nós vamos ter uma pequena palavra de oração. Senhor, Tu és bondoso, nós confiamos na Tua misericórdia, que nos vai dar entendimento, ó Deus, que nos vai dar percepção para compreendermos a Tua palavra e aplicarmos às nossas vidas. Te pedimos a Tua misericórdia, confiamos na Tua fidelidade, ó Deus, e agradecemos a Tua bondade em nome de Jesus. Amém. Amados, a canção que eu acabei de cantar, uma canção de minha autoria, ela fala do conhecimento do Senhor, ela fala que nós devemos caminhar, frutificar o amor, e isso tudo deve apontar para a glória de Deus. E eu queria compartilhar com você, nesse momento, uma porção da palavra de Deus que está localizada no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, verso 13. Abra sua Bíblia aí e vamos examinar as Escrituras. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. A palavra do Senhor, ela é rica, ela tem uma mensagem única, mas eu costumo dizer que é importante, quando nós lemos uma pequena porção da palavra do Senhor, que nós possamos ter uma atenção voltada para o contexto da palavra, saber exatamente em que circunstância aquela passagem, aqueles escritos, aqueles versos, eles foram citados, eles foram registrados. E quando nós damos uma olhada nos evangelhos, particularmente no Evangelho de Mateus, nós observamos algumas orientações e algumas curiosidades interessantes. O Evangelho de Mateus é um evangelho que ele tem em torno de 129 citações do Antigo Testamento.
Eu costumo dizer que se a gente tirar uma radiografia do Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar diversas passagens do Antigo Testamento incrustadas ali, fazendo referência. Michael Green, citado pelo pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz algo interessante. Ele diz assim: o Evangelho de Mateus providencia uma maravilhosa conexão para o correto entendimento do Antigo Testamento, mostrando sua continuidade e a diferença entre cristianismo e judaísmo. A partir daí, nós começamos a observar algumas noções e alguns tópicos interessantes no Evangelho de Mateus. Mateus, ele escreve para os judeus. Eu tenho dito isso. Quando geralmente eu vou fazer uma meditação dos evangelhos, eu gosto de trazer isso à mente, porque fica um pouco mais claro para que nós possamos entender a mensagem do evangelista. Mateus, ele escreve para os judeus e destaca a messianidade de Jesus. Essa messianidade, já aqui, ela tem uma relação com Isaías 7,14 e fala a respeito de Jesus como aquele que veio, o Messias. Mateus também é conhecido como o Evangelho do Reino, o Evangelho do Rei e aquele que apresenta o reino de Deus. Mateus destaca algo importante para nós hoje. Ele trabalha especificamente a igreja e é o único evangelho a usar a palavra igreja. Isso nos envolve, isso nos acomoda no entendimento de que somos igreja do Senhor e que o Evangelho de Mateus faz alusão à igreja do Senhor, da qual somos nós também. Mateus, como já disse, faz uma relação, ele dá uma ênfase ao reino dos céus. Mateus, ele, diante de tudo isso, ele tem em torno de 60% dos seus escritos dedicado ao ensino. Mateus é o evangelho didático. Mateus é um evangelho que nos ensina muito a respeito do reino de Deus. E curiosamente, alguns autores falam que Mateus, quando Mateus descreve sobre Jesus, sobre os sermões de Jesus que estão assinalados e observados aqui no evangelho de Mateus, ele faz uma relação com os discursos também de Moisés, lá em Deuteronômio, para trazer à mente daqueles leitores que Jesus era o Messias, que Jesus era o Rei. Mateus, portanto, é um evangelho do ensino. E aí nós observamos, durante o livro todo, o evangelho todo de Mateus, nós observamos no capítulo 5 a 7, aquilo que nós já conhecemos, o Sermão da Montanha. Capítulo 10, a comissão dos 12. As parábolas no capítulo 13. O significado da humildade e do perdão no capítulo 18. Uma denúncia contra os escribas e fariseus no capítulo 23. E aquilo que alguns teólogos chamam de o pequeno Apocalipse, que é o capítulo 24 e 25, significando a rejeição e a reprovação de Israel, mas que, com o tempo, ela será destruída, as nações serão evangelizadas e então Cristo retornará. Então nós observamos que Mateus ele tem uma característica didática, ele tem uma característica do ensino. Nós conhecemos também os evangelhos sinóticos. Nós temos Mateus, temos Marcos, Lucas e João. Cada evangelho desse tem uma linguagem apropriada, específica para os seus leitores. Então, quando nós estivermos meditando, estudando a palavra do Senhor, sempre é bom nós entendermos um pouco do que o próprio escritor do evangelho queria dizer. E aí então, nós caminhando aqui para o evangelho de Mateus, não vamos trabalhar os outros evangelhos, somente de Mateus, nesse capítulo 5, nós entendemos que Mateus, como o evangelho do ensino, o evangelho que trabalha a caminhada do Senhor Jesus, fala de conhecimento das coisas do reino, de buscar o conhecimento da vontade de Deus que é descrita nos ensinamentos de Jesus. E aí nós lembramos de diversas passagens. Por exemplo, 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Provérbios
1:5 diz: ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Efésios, capítulo 2, 19-22, tem uma passagem muito importante, ela diz assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vamos retornar então para Mateus, que nós citamos no início, o nosso texto que iremos abordar agora, já compreendendo a importância do ensino, já compreendendo a importância de conhecer os mandamentos, os ensinamentos do Senhor Jesus, que tudo está descrito aqui em Mateus. Nós voltamos agora para Mateus capítulo 5, verso 13, que lemos no início. Então vamos ler mais uma vez. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais resta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Essa passagem, amados, ela me remete a questões que precisam ser respondidas, e eu fiquei curioso a respeito. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz, mas como isso funciona no dia a dia? Como é que essas orientações do Senhor Jesus para a nossa vida se aplicam no nosso dia a dia? Então eu dei uma retornada a partir do verso 1, Mateus 5, verso 1, e aí sim comecei a compreender aquilo que o Senhor Jesus estava querendo dizer. Mateus 5, a partir do verso 1, olha, diz que ele estava como se assentasse no monte para ensinar. E a Bíblia nos fala, no verso 2, Mateus capítulo 5, que ele passou a ensiná-los, ele passou a orientá-los. E aí ele começa, no verso 3, bem-aventurados humildes, e ele continua, bem-aventurados que choram. E quando o Senhor Jesus cita bem-aventurados que choram, eu me lembro de uma orientação, de um escrito de R.C. Sproul, que fala sobre esta passagem especificamente, e ele diz assim, com relação aos que choram, existe aquilo que é contrição e existe aquilo que ele chama de atrição. A atrição é como uma criança pequena que desobedeceu o pai, e o pai então vai colocá-la de castigo, vai puni-la de alguma forma para que ela possa ser educada. Então a criança chora, mas ela chora com medo do castigo, com medo da punição. Isso ele chama de atrição, é choro pelo medo da reprovação, do castigo. Mas aqui o Senhor Jesus está falando de contrição, choro de arrependimento da alma. Um choro que vem lá de dentro, como reconhecimento das suas mazelas diante de Deus. Então ele diz, bem-aventurados que choram, ou seja, bem-aventurados os que reconhecem as suas mazelas diante do Pai. Ele continua falando sobre mansidão, no verso 5, bem-aventurados os mansos. Depois ele fala, bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, no verso 6. E aqui é importante nós entendermos que não é a justiça, a justificação, o plano salvífico, uma relação com isso, não. Mas justiça em atos corretos. Aquele que entende e aquele que busca ser correto, que tem sede e fome de viver corretamente. Ele fala mais sobre bem-aventurados misericordiosos, no verso 7. Ele fala sobre
os limpos de coração, no verso 8. E ele chega no verso 9, algo que me chamou a atenção. Mateus 5, 9. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. D.A. Carson, no seu livro O Filho de Deus, Jesus, ele comenta sobre esta passagem e ele coloca uma palavra interessante. Ele fala sobre patronímico. Quando Jesus está falando, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, ele está falando de uma categoria de alguém, não simplesmente uma filiação biológica. Eu me lembro que antigamente, aqui em São Luís, a minha mãe sempre dizia, não, nós vamos na casa de doutor fulano, que é filho de doutor ciclano. Eu me lembro que havia sempre uma relação de alguém que era filho de alguém. Não, fulano é da família tal, ele é sobrinho de alguém. Havia sempre essa relação, isso era importante. Isso aí era uma categoria de vida, isso era uma categoria de sociabilização. E o que Jesus está dizendo aqui é exatamente isso. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Queremos ser chamados filhos de Deus, então temos que ser pacificadores. Filhos de Deus, é claro que não temos essa ligação biológica. Deus é espírito, mas nós somos adotados em Jesus Cristo. Nós somos resgatados em Jesus Cristo, enxertados na videira para sermos filhos eleitos, chamados filhos de Deus. No verso 10 de Mateus 5, ele diz, bem-aventurados que procuram viver corretamente o reino do Senhor. E esses serão perseguidos por causa da justiça. Olha, novamente aí a justiça, falando de viver corretamente. Aqui ele não fala de justificação, de vida com Cristo, porque até então o plano salvífico não estava concretizado. Jesus Cristo ainda ia ser julgado, ele ia ser crucificado, morto. Isso tudo me traz a lembrança de que lá em Gálatas 5, passagem conhecida, fala sobre os frutos do Espírito. E quando Jesus descreve todas essas características aqui que os filhos de Deus precisam ter, chamando-os de bem-aventurado, eu me lembro lá a passagem de Gálatas 5. Você pode abrir e acompanhar Gálatas 5, de 22 a 25. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, o ânimo longo, a benignidade, a bondade, a fidelidade e a mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, isso aqui é uma alusão, está apontando para o Sermão do Monte. Todas aquelas qualidades dos bem-aventurados estão descritas aqui. Bom, então agora nós temos já um pano de fundo. Agora entendemos quando ele diz assim, que nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Como ser o sal da terra e a luz do mundo? Por que ser? Isso nos fala de três definições claras, 3 pontos que eu queria deixar com os queridos nesse momento. Fala que nós temos uma missão, nós temos uma metodologia e nós temos um objetivo. A palavra lá diz assim, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Essa palavra eu tomei o cuidado de pesquisar na língua original, no grego, e essa palavra não é apenas ser, mas é estar. Costumeiramente nós falamos, fulano ele é o líder, ele é o diretor, mas ele não está sendo um diretor, ele não está sendo um líder. Fulano, a profissão dele, ele é um jogador de futebol, mas ele não está jogador de futebol agora. Ele não está exercendo a sua função. Então aqui é muito mais do que ser, mas exercitar
o chamado, aquilo para o qual nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Vós não somente sois, mas estão como o sal da terra. Vocês estão como a luz do mundo. Precisamos entender isso. E aqui, a primeira definição e a primeira aplicação que eu trago para entender como é que essa passagem pode trabalhar a nossa vida, o nosso cotidiano, no dia a dia, quando eu enumerei, quando eu recordei as bem-aventuranças, ele diz assim: nós temos uma missão, uma responsabilidade diante dos homens, como servos de Deus, dada por Deus. Ser sal. Sal é aquele elemento que conserva, que dá sabor. Você já experimentou pegar uma comida, um pedaço de carne, uma picanha, e você não prepara ela com sal, você deixa ela guardada? Depois de um tempo você vai perceber que aquele alimento se estragou, apodreceu. Sal antigamente era o salário, essa palavra salário vem daí, sal, a importância desse elemento na vida humana. Sal é aquilo que não somente conserva, mas é aquilo que dá sabor. Nós somos sal. A nossa caminhada no dia a dia, o nosso envolvimento social, deve ser um envolvimento que apresente, que dê sabor e que dê cor também. Sabor e que conserve. Isso é a nossa missão. Nós temos uma missão, uma responsabilidade diante dos homens como servos de Deus. Mas não paramos por aí. Mas como ser sal? Nós temos uma metodologia. Como dar sabor? Me vem aquela questão, eu vi todas as bem-aventuranças me mostram como ser sal. As bem-aventuranças me mostram que quando eu sou manso, quando eu busco a justiça, quando eu sou humilde, eu conservo, eu dou sabor. A nossa metodologia, não mais agora a nossa missão, mas a metodologia para desenvolver essa missão, ou seja, a nossa forma de agir, ela está descrita em João 15, verso 5. Quem permanece em mim, dará bons frutos. É a passagem que fala que Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira, todo ramo que estiver em mim, esse dará bons frutos. Como é que eu vou frutificar? Como é que eu vou dar bom exemplo se eu não estou ligado, conectado com o Senhor Jesus? A palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 17, verso 17, nos diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A metodologia é ser santo, é buscar modificar a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Salmo 119, verso 105. A tua palavra é luz. Como é que eu quero ser luz se eu não fui iluminado primeiro? Eu faço uma aplicação que nós somos como uma pequena lua. A lua, ela não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol. Assim que nós devemos ser. Quando nós seguimos as orientações do Senhor Deus, nós refletimos a sua luz diante dos homens. 1 Coríntios 10, verso 31 diz, tudo seja feito para a glória de Deus, seja comer, seja beber, tudo seja feito para a glória de Deus. Agora, como é que eu desenvolvo essa metodologia? Eu já sei que eu tenho uma missão. Eu sei agora que essa missão, ela tem uma metodologia a ser exercitada para que ela aconteça. Avaliando-me a partir das bem-aventuranças. Tenho sido humilde. O Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 diz, bem-aventurados humildes de espírito. Eu tenho sido humilde. Bem-aventurados que choram. Eu tenho feito a minha avaliação diante de Deus para chorar as minhas mazelas sozinho com Deus. Se você continuar a ler o Sermão do Monte, ele vai falar, tu quando orares, entra no teu quarto, teu pai que te vê em secreto, ou seja, sozinho, só você e Deus. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, que buscam viver corretamente. Aqueles que exercitam misericórdia.
Ou seja, o Sermão do Monte nos dá uma régua de caminhada, uma régua para nós caminharmos nesse mundo de acordo com a vontade do Senhor. Nós devemos nos avaliar a partir das bem-aventuranças, mas devemos agir conforme as bem-aventuranças. Porque é muito fácil eu fazer uma autoavaliação. O mais difícil é eu agir. O pastor Antônio costuma dizer em alguns sermões que o importante não é somente aquilo que nós escutamos quando o pastor prega aqui no domingo à noite, mas é o que fazermos com aquilo que nós escutamos. Nós escutamos e até entendemos, mas o que nós vamos fazer com aquilo que nós escutamos e entendemos? As bem-aventuranças nos dão uma régua para nós avaliarmos a nossa vida, medirmos a nossa vida. Mas é preciso nós agirmos conforme essas bem-aventuranças, moldarmos, modificarmos a nossa caminhada para que possa se encaixar naquelas orientações dos bem-aventurados. Temos uma missão e uma metodologia. Mas para que essa missão e para que essa metodologia? Para algo extremamente superior e grandioso, que é a glória de Deus. A palavra lá nos diz, já no final, no verso 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Amados, não é para que eu seja o tal, não é para que eu seja o corretinho, mas é para que tudo que aconteça na minha vida aponte para a glória de Cristo, aponte para a glória de Deus. Que a minha vida seja um louvor, que a minha vida agrade ao Senhor e que as pessoas vejam e reconheçam em mim, como aqui as bem-aventuranças. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Amados, se nós não formos como sal, o que a palavra nos diz? Se não formos como sal, para que nós serviremos? Para ser jogado fora. Não teremos utilidade. O sal é aquele que dá sabor, que evita estragar um alimento. Nós temos que fazer a diferença. Temos que ser como sal para não sermos reprovados. Temos que brilhar a luz de Jesus na nossa vida. E brilhar a luz é orientar, é dar clareza, dar direção, dar entendimento, trazer conhecimento a respeito das coisas de Deus. Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, diz assim: de novo Jesus lhe falava dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. As nossas obras devem apontar para a glória de Deus. E aí quando eu retorno para aquela passagem, vós sois o sal da terra. Eu tenho sido o sal da terra, eu tenho tido uma palavra que conserva, que dá sabor. Vós também sois a luz do mundo. Será que eu tenho sido luz? Aonde eu chego, eu trago clareza, eu trago entendimento, eu conservo, eu dou sabor, a situação muda. Mas que isso não seja para a minha glória. É importante que eu seja sal e luz, para exclusivamente apontar para a glória de Deus. Somente para a glória de Deus. Nós temos uma missão, nós temos uma metodologia e nós temos um objetivo. Nós temos que ser sal, temos que ser luz, para que o mundo conheça a respeito das obras do Senhor, para que o mundo veja a presença do reino de Deus, do Espírito do Senhor nas nossas vidas. No dia a dia, eu sei que diante dessa pandemia, tenho observado algumas reportagens que dizem que muitos e muitos relacionamentos têm sido afetados porque casais não estavam preparados para conviver isoladamente. O índice de separação, de problemas, tem aumentado. Mas como tem sido o meu, como é que eu amanheço o dia? Como é que eu trato o meu cônjuge? Como é que eu trato os meus filhos, os meus pais, aqueles que convivem comigo? Como é que eu trato o meu servo, aquele que presta serviço para mim? Será que eu tenho sido na vida dele luz?
Será que eu tenho sido sal também, que dá sabor a esse relacionamento? É só você ler Efésios capítulo 5, que fala sobre as atribuições do lar. A palavra do Senhor, ela é clara, ela é fiel e ela nos orienta. Verso 13, vós sois o sal da terra. Verso 14, vós sois a luz do mundo. Verso 13, vocês estão agora como o sal da terra. Vocês precisam salgar. Verso 14, vocês precisam ser luz do mundo. E muitas das vezes, sendo sal, sendo luz, isso é percebido não com muitas falácias, mas apenas com o nosso procedimento, com o nosso silêncio. Muitas das vezes o silêncio fala bem mais do que 1000 palavras. Queridos, a palavra de Deus ela é rica. Que nós possamos aplicar essas bem-aventuranças na nossa vida. Se nós procurarmos fazer uma autoavaliação e começarmos a aplicar nas mínimas coisas, no dia a dia, no relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos, relacionamento social, todas essas coisas, nós vamos estar sendo sal e nós vamos estar sendo luz. Que Deus nos dê entendimento, que Deus nos encoraje, nos dê força para que possamos demonstrar nesse mundo, para que possamos propagar, para que possamos refletir a glória do Senhor na nossa vida. Eu queria encerrar com uma pequena palavra de oração nesse momento. Feche seus olhos, curva a sua fronte. Deus, obrigado por esse tempo onde nós compartilhamos a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, nos dá força, nos capacita para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para que possamos ser sal e luz, para que, em primeiro lugar, possamos reavaliar a nossa vida através das bem-aventuranças, para que possamos estar como luzeiros, estar também como aqueles que têm uma palavra que conserva, que dá sabor. Fica conosco, Deus, abençoa a Tua igreja, tem misericórdia de nós, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.